Boa noite. Aqui quem vos fala é Dr. Beco, trazendo para vocês mais um seminário da nossa disciplina de inteligência artificial. Agora o apresentador é Arthur Barbosa de Queiroz Bisneto e o tema é um dos domínios da IA, lógica nebulosa. Vocês também vão encontrar o nome de lógica difusa ou lógica fuzzy. Então vamos a ele e obrigado por sua presença. Boa noite. Hoje eu vou apresentar o trabalho de lógica difusa ou lógica fuzzy. Meu nome é Arthur Barbosa de Queiroz Bisneto, sou aluno da Universidade de Pernambuco, a UPE. Esse trabalho foi feito em abril de 2021, na disciplina de IA, ministrada pelo professor Dr. Rubem Carlos Benante. E vamos começar um pouco pela história da lógica difusa ou lógica fuzzy. Em 1965, o termo fuzzy foi usado pela primeira vez pelo Loft Edgar Zadar, um professor de Berkeley, na Califórnia. Ele combinou o conceito de lógica clássica com os conjuntos de Lucas Selkis. Esse conceito de lógica difusa, ele serve para colocar um intervalo dentro dos booleanos, não se algo literalmente ou é ou não é, 0 ou 1. No caso, colocar bordas em situações que são lineares. A gente vai abordar melhor, acho que fazer uma melhor explicação com o passar da apresentação. Dentro da automação, ela é muito utilizada, principalmente na parte das indústrias, mas também dentro da biologia e da química. Vamos ver um pouco mais para frente. Vamos começar com uma breve introdução. O conhecimento humano, muitas vezes, é incompleto, incerto ou impreciso. Ou seja, quando você vai passar um conhecimento, nem sempre você passa com a precisão do que você realmente quer passar. É muito do que se dá a entender. Por exemplo, hoje está muito frio, mas qual é o seu parâmetro de frio? Seu parâmetro de frio é igual ao meu parâmetro de frio? Por exemplo, para nós que somos de Pernambuco, um conceito de frio muito diferente do que um frio para, por exemplo, um canadense. Muitas vezes um frio nosso pode ser um agradável para eles, um normal. Então, por causa dessas imprecisões, a gente aprende a usar a lógica de fusão, a gente começa a usar esse conceito, esse princípio. No mundo real, o conhecimento muitas vezes é incerto e podemos pegar essa incerteza e classificar como léxicas ou estocásticas. A estocástica é quando podemos quantificar. Por exemplo, tem 99% de chances de termos uma boa apresentação hoje. Então, a gente consegue quantificar isso com um número, tornando algo mais exato. E as léxicas, como o exemplo que eu dei anteriormente, do pernambucano e do canadense, na qual a gente usa termos da língua para passar uma informação. Na figura abaixo, a gente consegue ter uma noção disso, que no primeiro caso é uma lógica booleana. Is it cool? Está frio? Yes. No. Ou seja, ou está frio ou não está frio. Não tem um está muito frio, não tem um está pouco frio, não tem um está mais ou menos frio. Ou é ou não é. Já na lógica fuzzy, a gente tem um very less, que, ou seja, está frio, não muito. Um 0.1, que está sendo classificado como 0.1, um intervalo de 0 a 1. Ou seja, não está mais perto de um quente, talvez, ou de um agradável do que de um frio. Little, que
está como que 0,25, ou seja, não está mais frio do que a outra opinião do very less, mas não é aquele frio considerável para aquele indivíduo, aquele contexto. E o very much está 0,9, ou seja, está praticamente sim do frio. Está muito frio, mas não posso classificar como frio ainda, devidamente. Então, a lógica fuzzy, ela serve justamente para ter esses encalços, ter essas mobilidades. Não sei realmente é ou não é. Por exemplo, em uma lógica booleana, posso falar se o aluno tiver menos que 1,80 m, ele é baixo. Mas a gente tem um aluno que ele tem 1,79 m. Então, se parar para pensar, não é justo ele ser classificado com um aluno, junto com um aluno no mesmo escopo de um aluno que, por exemplo, tem 1,65 m, 1,70 m. Ele é muito mais próximo de um alto, ele é muito mais próximo de um valor true, um valor 1, do que um valor falso. E é nessas situações onde a lógica fuzzy ela é muito bem empregada e resolve muitos problemas. Antes da gente prosseguir, vamos dar uma olhada em alguns conceitos que vai fazer parte dessa apresentação e vai ser citado com certa frequência. O primeiro é o grau de pertinência. Ele mede quanto o indivíduo pertence a cada classe. É expressado, geralmente, entre 0 e 1. Por exemplo, como exemplo do alto que eu dei, ele tem 79, tem 1,79. Ele não tem 80, mas ele está mais perto de um alto do que de um baixo. Então, o grau de pertinência dele para o alto é 0,9. E o grau de pertinência dele para o baixo seria 0,1. Ou seja, ele está muito mais perto de uma classe do alto e de uma classe do que uma classe do baixo. A função de pertinência é a função que vai determinar o grau de pertinência. Vai ser uma função, um artifício que vamos utilizar para transformar esse valor de 1,79 nesse 0,9 que vem comentado. E no 0,1 do outro lado. Conjunto suporte. Representa os graus de pertinência de um elemento X nos conjuntos dos sistemas. No caso, como baixo, ele é 0,1. Como alto, ele é 0,9. Então, está dentro desse conjunto. Esse é o conjunto suporte dele. Nos gráficos, abaixo, a gente consegue ver mais ou menos como isso funciona. Por exemplo, considerando que indo de 0 a 1 e passando por tempos, ou seja, ou o 0 seja não é e o 1 seja usando-se passando, o que é um jovem? Um jovem é quando está próximo da idade 0 e vai se aproximando ao 20, aí ele vai decaindo. Ou seja, não é uma queda linear. Por exemplo, uma pessoa que, vamos dizer, tenha 23 anos, ele começou a subir o gráfico da média, ele começou a descer o gráfico do jovem, e o gráfico do velho ainda se mantém no 0, ou seja, ele não é velho, mas ele é menos jovem e está decaindo o seu grau de jovem e está subindo o seu grau de médio. E fazendo análise, por exemplo, de uma pessoa com, vamos dizer, 36 anos, ele já tem 0 com o grau de jovem, não é mais considerado de maneira alguma jovem. Ele está subindo o grau do velho e está descendo o grau do médio. Ou seja, ele nem é considerado velho e nem é considerado médio puro. Não é considerado 100% médio, nem 100% velho. Ele tem sua proporção. E é considerado 0 jovem. De forma que a soma dessas situações, como está pegando um intervalo de 0 a 1, tem que dar 1. Se ele for aos 36 anos, por exemplo, 70% velho, então ele tem que ser 30% novo, sabendo que o jovem está zerado. Então,
A gente pegou um exemplo usando uma função triangular. Mas a gente pode ter, por exemplo, uma gaussiana, uma de Guidebel e um trapezoidal, como outras também. Coloquei essas quatro por serem mais comuns. A forma do gráfico, de como vai ficar a função, vai depender do problema e da solução que você vai estar fazendo. Operações. As operações, usando a lógica difusa, ela consiste basicamente em união, interseção, complemento. Por exemplo, se eu tiver um A e eu vou unir com B, eu vou pegar o máximo de A e de B. A interseção é feita de maneira análoga, entretanto, pegando o mínimo. E o complemento é feito pegando 1 menos o valor de A. O complemento, por exemplo, é dado com um tracinho em cima, que seria como se fosse um não A. O que não é A? É um menos, tudo, menos A, ou seja, são todos os casos, exceto de A. Os gráficos abaixo, eles mostram bem essa situação. Ele mostra de maneira análoga o exemplo anterior do jovem, médio e velho. Vamos analisar o A e o B. Sendo o A, por exemplo, essa a primeira imagem, a imagem A, sendo ele esse triângulo verde e o B sendo o triângulo azul. O A união com B, eu vou pegar os máximos de A e de B, ou seja, quando eles entram em interseção, eu vou pegar os valores que vão tender a subir em vez de descer. A gente pode ver que no caso da figura B, que é justamente A com B, a gente pega só os valores máximos. A partir do momento que eles vão decaindo, pegando o mínimo, ele não entra no nosso conjunto. A interseção é justamente o contrário. Eles vão pegando os valores mínimos. Quando acontece a subida e a interseção entre os dois, ele vai tender a pegar os valores da descida. Como a gente pode ver na imagem C. O complemento de A, por exemplo, é tudo que não é A. Ou seja, ele vai pegar os pontos que excluem A. Vamos analisar agora a arquitetura de um sistema difuso. O exemplo acima, o exemplo superior, ele mostra a aplicação de um sistema difuso dentro de uma indústria, por exemplo. Temos aqui, de primeira instância, uma entrada de referência, que geralmente é captada por sensores ou vindo de um database, vai passar pelo sistema fuzzy, e esse sistema fuzzy vai, na sua saída, vai apresentar uma modificação da entrada. Essa modificação é processada e vai gerar saída e um retorno para o próprio sistema. Essa parte do sistema fuzzy, essa caixa, ela é explicada melhor aqui nessa imagem abaixo, e eu vou explicar parte a parte na apresentação. Bem, primeiramente, a gente tem a entrada, que é essa entrada referência, esse R de T, fazendo analogia com as duas imagens. Ele passa pelo fusificador, que ele vai ativar as regras, ele vai transformar a entrada em um conjunto, um cenário que a fuzzy vai entender. Aqui, posteriormente, ela é passada para as inferências, que vai mapear o conjunto fuzzy gerado pelo fusificador, e essa inferência vai trabalhar
junto às regras fornecidas por especialistas. Assim que eu tiver o resultado dessas inferências, eu vou jogar para um defusificador que vai transformar aquela saída que o fuzz entende para uma saída que o resto do processo vai entender. De maneira análoga com o nosso conhecimento de engenharia, é como se eu estivesse pegando um vetor, uma série de elementos que estivessem em um sistema de unidade, eu tivesse passado para outro sistema para fazer um processamento, eu estivesse retomando ao meu sistema original, já com a saída modificada. E essa saída modificada do sistema fuzzy é exatamente o que nessa figura 1, essa imagem 1, seria o UDT, que é uma saída que o processador ele vai entender. E com isso vai gerar a saída, que nesse caso está sendo passada em diante e gerando um feedback para o sistema fuzzy. Vamos analisar agora essa parte do fusificador, defusificador, inferência e regras, um pouco mais detalhadamente. Bem, as regras, ou a base de regras, contém justamente o conjunto de regras e as condições if-then, que são fornecidas pelos especialistas. Como eu comentei logo no começo, a lógica fuzzy ela é uma união da lógica clássica com teorias de conjunto. Então, justamente essa parte da lógica clássica é onde a gente vê muitos sistemas especialistas e essas bases de regras são muito favorecidas por elas. E a fusificação é usada para converter a entrada em um número que o fuzz entenda. Por exemplo, eu tenho meus sensores me entregaram uns valores e a fusificação vai fazer como se fosse um pré-processamento. Ele vai transformar em algo mais simples. Como a gente viu, por exemplo, de uma maneira análoga. É como a gente viu a normalização quando a gente pegou a apresentação de redes neurais, onde há um pré-processamento para a modificação dos valores de forma que torne mais simples trabalhar com eles. A fusificação faz algo similar. Ela modifica as entradas para ser mais nítido ao conjunto fuzzy. Motor de inferência. Ele determina o grau da correspondência da lógica difusa em relação à regra. Ou seja, é como eu comentei, você tem 1,79 m, mas o alto é 1,80 m. Transformando isso pelo motor de inferência, vocês vão ver que você tem, no caso, 0,1 baixo e 0,9 alto. Essa forma de análise a gente consegue pelo motor de inferência, fazendo sendo banhado, sendo tipo regrado pela base de regras. No final, a gente vai fazer a defusificação, que é justamente um processo, entre aspas, inverso da fusificação. Ou seja, a gente vai pegar esse valor que é nítido para um conjunto fuzzy e transformar para um valor da mesma maneira da entrada. Ou seja, se ele estivesse numa unidade X, ele vai sair na unidade X. Ainda puxando aquela analogia que comentei anteriormente, com a troca de unidades no slide anterior. A gente tem vários métodos para fazer a defusificação. Tem o centro de área, tem o centro da média e tem a média das médias. Esses três são bastante utilizados, mas temos diversos. Esses são os casos mais comuns. E dentre eles, é realmente muito mais comum você ver o centro da área, que a gente vai abordar no slide seguinte, com um exemplo. Aqui a gente tem um exemplo de como funcionaria esse sistema fuzzy. Eu tenho aqui a entrada,
eu vou ter as seguintes premissas que eu vou trabalhar com elas. Por exemplo, pago, ele é uma pessoa que está indo no restaurante. Então, ele vai analisar as condições financeiras de pago a partir de, das condições do restaurante. Então, vamos lá. Se o serviço é ruim ou a comida é ruim, então o pago é pobre. Ele faz essa inferência do ou e ele faz essa inferência do ou e gera esse pequeno gráfico, essa pequena elevação trapezoidal no gráfico. Então vamos lá. Se o serviço é bom, então pago está na média. A saída dele ocorre uma pequena elevação do gráfico trapezoidal e um leve achatamento na altura. Mas se o serviço for excelente ou a comida é boa, então pago é generoso. Então, assim, já acontece um crescimento maior do gráfico, um maior achatamento e depois um declínio. Com isso, a gente pode ver a gorjeta que pago vai dar ao garçom ou ao restaurante. Considerando um range de 0 a, tipo, não deu gorjeta a 25% do valor, que no caso seria a gorjeta máxima, a gente pode ver a situação de pago. Pronto. A partir dessas inferências, é criado a saída fuzzy, que é justamente esse gráfico aqui. Então, essa saída, para a gente, não é tão interessante, porque a gente está pegando um gráfico e entregando ao usuário final, sendo que para ele não vai entender o que é esse gráfico. Então, a gente cria um processo de defusificação, que é justamente aqui. Aqui é o processo com o centro de área, ou seja, a partir dessa área total, a gente pega onde seria o centro dela e traça o valor voltado para a situação reais. Ou seja, ele dá 15% de gorjeta. E assim a gente consegue ver mais na prática como funciona um exemplo de fuzzy. Bem, vamos ver algumas vantagens de utilizar a lógica fuzzy. Ela é, como vocês puderam ver com o decorrer da apresentação, ela é uma lógica fácil. Você entender ela é muito tranquilo, ela é bem compreensível. Os algoritmos não precisam de uma base grande de dados, como, por exemplo, a gente viu o K-means e a rede neural. A construção de um sistema fuzzy é simples. E por usar conceitos matemáticos de conjunto, já é uma coisa já martelada, já é uma coisa mais simples de você entender. É meramente um processo computacional. E fornece uma solução eficiente em problemas complexos. Por exemplo, desde o cenário industrial, por exemplo, como pegando medidas, pegando peso de produtos quando passa por uma esteira, uma indústria muito grande. Se você usar meramente valores booleanos, muitas vezes você vai poder excluir um produto que estaria um pouco fora dos padrões, entretanto, utilizável para venda ou consumo. Como, por exemplo, se você tem... Se no final da sua esteira você tem que receber uma caixa com uma área, um volume X ao cubo e um peso de 3 quilos. No final do processo, você tem o valor de X ao cubo, mas o peso não está a 3 quilos, está
2.900 ou 2.800. Dependendo do que seja, esse valor é tolerável, é considerável. Entretanto, não está nos 3 quilos que deveria ser. Então, uma loja booleana provavelmente poderia taxar esse produto como um produto falho, como um produto impróprio para consumo e vendas. Entretanto, a lógica fuzzy pode pegar essa situação e contornar. A gente costuma dizer que a lógica fuzzy, ela coloca bordas nas situações, nas condições. Não é mais aquilo ou é ou não é. Ele tem uma borda, tem um adendo a mais. E vamos ver a desvantagem das lógicas fuzzy. Como ela trabalha com um sistema especialista, ela herda as desvantagens dele. E a mais gritante, assim, para notar, é que se o sistema especialista for feito de maneira errada, a lógica fuzzy vai trabalhar de maneira errada. Isso não é culpa, em tese, da fuzzy em si, da construção, da modelagem do modelo. E a influência de grandes quantidades de parâmetros. Dependendo do que você vai querer fazer, se você colocar muitos parâmetros numa situação que você vai ter que usar uma lógica fuzzy, vai ter um gasto computacional, e com isso vai ter um tempo que pode chegar a ser demorado, que pode insatisfazer o usuário. Bem, com isso, eu encerro a apresentação. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Agradeço aí a excelente apresentação do nosso caríssimo Arthur. E vamos finalizar por aqui. Espero que tenham gostado.